Vivemos em uma época onde estar sozinho é frequentemente visto como um fracasso. A solidão assusta, associa-se o estar só à rejeição, ao abandono, à ideia de que algo está errado com você. As redes sociais reforçam essa ideia, mostrando vidas lotadas de gente, de festas, de interações, enquanto muitas vezes por trás das telas o silêncio impera. Mas o estoicismo enxerga a solidão de outra forma. Para os estoicos, estar só não é estar vazio. Pelo contrário, é uma oportunidade rara, a chance de encontrar o que há de mais valioso, você mesmo. Epicteto, que foi escravizado e passou grande parte da vida em ambientes hostis, escreveu que o homem livre é aquele que depende apenas de si mesmo. Ele não dizia isso por orgulho, mas por sabedoria. Quando você aprende a estar bem na sua própria companhia, o mundo deixa de te controlar, e isso é libertador. A primeira lição estoica sobre solidão é simples, mas poderosa. Você não está sozinho quando está consigo mesmo. O problema é que muitos não sabem como estar na própria presença. O silêncio incomoda, a ausência de estímulo provoca inquietação. Mas essa inquietação não vem da solidão em si. Ela vem da mente indisciplinada, que não suporta ficar sem distrações. Marco Aurélio, imperador de Roma e também um grande filósofo estoico, escrevia todas as noites para si mesmo. Ele dizia: recolha-se dentro de você. Nenhum lugar é mais tranquilo e sereno. Ele, que liderava exércitos e enfrentava pressões imensas, compreendia que a verdadeira paz não está fora, está dentro. Mas como acessar essa paz quando tudo parece escuro? A resposta estoica está na autoobservação. Ao invés de fugir do desconforto da solidão, o estoico mergulha nela com coragem. Ele observa seus pensamentos, suas emoções, seus desejos. Ele entende que a dor de estar só não é um castigo, mas um espelho. Um reflexo de partes internas que precisam de atenção, de cura, de consciência. Sêneca dizia que a solidão cura a multidão interior. E o que ele queria dizer com isso? Que muitas vezes estamos cheios por fora, mas vazios por dentro. Cercados de vozes, mas sem escutar a própria voz. A solidão é o espaço onde essa reconexão pode acontecer. É o silêncio que permite ouvir o que está sufocado há anos. O estoicismo nos convida a trocar a pergunta: por que estou sozinho? Por quem sou eu quando estou sozinho? E essa é uma pergunta que exige coragem, porque ela nos obriga a olhar para as máscaras que usamos no coletivo e que não fazem sentido quando estamos sós. A vida moderna nos ensinou a buscar companhia a qualquer custo, mas não nos ensinou a buscar autoconhecimento. E é aí que mora o desequilíbrio. A solidão para o estoico é treino, é laboratório da alma, é onde o caráter se fortalece, é onde o barulho do mundo cessa e a sabedoria pode finalmente falar. Portanto, se hoje você está só, não fuja disso. Use isso, não como uma punição, mas como uma chance de se encontrar de verdade, porque a paz que nasce do silêncio é a mais difícil de conquistar e a mais poderosa de todas. A solidão, quando bem compreendida, se transforma em um campo fértil para o fortalecimento da mente. Para os estoicos, esse momento de isolamento não era apenas tolerado, ele era necessário. Era no silêncio e na ausência de distrações que os grandes pensamentos floresciam e o verdadeiro poder interior era desenvolvido. Sêneca, um dos mais importantes nomes do estoicismo, escrevia extensamente sobre o valor de se afastar da multidão. Para ele, o excesso de convivência com as massas era uma ameaça à integridade da mente. Em uma de suas cartas, ele escreveu: permaneça com frequência consigo mesmo. Essa frase simples esconde uma das maiores verdades da filosofia estoica. A paz não se encontra no mundo exterior, mas sim na quietude interna. No mundo atual, estar sozinho por escolha parece estranho. As pessoas te olham com desconfiança quando você prefere passar um tempo em silêncio, sem companhia, sem festas, sem conversas forçadas. Mas para o estoico, essa escolha não é uma fuga, é um ato de força, de maturidade, de sabedoria. Imagine o seguinte: você entra em uma sala vazia, sem celular, sem distrações, fica apenas você e seus pensamentos. Quanto tempo você aguenta ali? Minutos, horas, dias? A maioria das pessoas, acostumadas a se anestesiar com estímulos externos, entraria em pânico. Mas o estoico vê ali uma oportunidade, a oportunidade de se observar sem filtros, de encontrar a raiz dos seus medos, dos seus desejos, das suas ilusões. A solidão é o espelho mais honesto. Ela te mostra quem você é quando ninguém está olhando, te mostra o quanto você se conhece de verdade e muitas vezes te revela que sua dor de estar só não é solidão, é medo. Medo de encarar o vazio que existe dentro de si.
Mas aqui está o segredo: o vazio não é algo a ser evitado. Ele é o espaço necessário para que algo novo possa nascer. A mente estoica não foge desse vazio, ela o transforma. Ela o ocupa com pensamentos conscientes, com reflexões profundas, com a construção de uma base sólida que não depende de nada externo para existir. Epicteto, em sua simplicidade, ensinava que tudo o que é essencial já está dentro de você. Não há nada fora que possa completar o que você já possui internamente. Essa é uma ideia revolucionária em um tempo onde tudo gira em torno do ter, do mostrar, do acumular. A filosofia estoica, ao contrário, gira em torno do ser. Ser inteiro, ser livre, ser calmo. E a solidão é o caminho mais direto para isso. Quando você deixa de ver o estar só como um problema e começa a vê-lo como uma oportunidade, tudo muda. Você começa a desenvolver uma presença poderosa que não precisa de plateia para existir. Você se torna capaz de ouvir o próprio silêncio e perceber que nele há mais sabedoria do que em 1000 conversas vazias. A solitude não é isolamento, é intimidade com a própria alma. E quando você cultiva essa intimidade, o mundo lá fora deixa de te dominar. Porque agora, o centro do seu universo não está fora, está dentro. E esse centro, quando bem nutrido, te acompanha em qualquer lugar, mesmo quando tudo e todos se vão. Se existe uma ilusão que mais causa sofrimento nos tempos modernos, é a de que precisamos de alguém para nos sentirmos completos. A cultura nos ensina que felicidade está sempre ligada a uma presença externa, um parceiro, um amigo, um grupo, e assim o medo de ficar só se transforma em correntes invisíveis. A pessoa foge do silêncio, aceita migalhas emocionais, mantém conexões tóxicas, tudo para não encarar a solidão. Mas o estoicismo oferece uma visão completamente diferente. A verdadeira liberdade começa quando você não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Sêneca dizia: a melhor companhia é a de um bom amigo, mas a mais segura é a de si mesmo. Isso não significa desprezar os outros, mas sim entender que vínculos saudáveis só nascem quando você já está em paz consigo. Se você busca o outro para fugir de si, nunca haverá paz, haverá dependência, e onde há dependência, há medo de perder. Para o estoico, o ideal é ser como uma rocha firme no meio do mar. Não importa quantas ondas batam, ela permanece onde está. Isso é possível quando você constrói um mundo interno tão sólido que as presenças ao redor se tornam escolhas e não necessidades desesperadas. A solidão bem vivida tem o poder de revelar sua real força. É quando ninguém te aplaude que você descobre se está realmente fazendo algo por você ou pelos outros. É quando ninguém está assistindo que sua verdadeira integridade se mostra. O estoico não depende do reconhecimento externo para ter valor. Ele sabe que a dignidade está nas ações, não nos aplausos. Marco Aurélio escrevia com frequência sobre a vaidade. Ele sabia que, quanto mais buscamos aprovação, mais fracos nos tornamos. A solidão, nesse contexto, serve como uma espécie de purificação. Ela nos liberta da necessidade de ser admirado, nos reconecta com aquilo que é simples, verdadeiro, essencial. Mas há algo ainda mais profundo que o estoicismo ensina. Nem mesmo a solidão é permanente. Tudo é passageiro. O desconforto, a dor, a ausência, a vida muda constantemente. Portanto, até o sentimento de vazio que por vezes acompanha a solidão é apenas uma nuvem. Ele vem e vai. O estoico aprende a observar as emoções como um sábio observa o céu, com serenidade. Ele não se apega nem rejeita, apenas aceita. E essa aceitação é o que torna a dor leve. É comum ouvirmos que o ser humano é um animal social. Isso é verdade. Mas também é verdade que muitos perderam a capacidade de estar consigo mesmos. O estoico encontra equilíbrio entre os dois mundos. Ele sabe viver com os outros, mas também sabe viver sem eles. E esse equilíbrio o torna imperturbável. Ao invés de ver a solidão como um peso, veja como um período de reconstrução. É nela que você limpa a casa interior, que você se escuta de verdade, que você entende o que está por trás dos seus medos, dos seus desejos, da sua inquietação. É nela que você se fortalece. E quanto mais forte você se torna por dentro, menos frágil se torna por fora. A grande lição é esta: a solidão não te enfraquece. Ela te prepara para viver, para amar, para escolher melhor. Porque quem aprendeu a se bastar, não se desespera por companhia, escolhe com consciência e caminha com paz. A jornada estoica dentro da solidão não termina apenas com a aceitação do estar só. Ela vai além. Ela se transforma em autodomínio, clareza e uma força interior que não se compra, não se empresta e não se ganha do mundo. Ela se constrói no silêncio.
Os grandes mestres do estoicismo entendiam isso profundamente. Para eles, o tempo que passamos sozinhos é o momento de maior poder de transformação. É quando nenhuma voz externa nos influencia e só sobra o que realmente importa, nosso caráter, nossos princípios, nossos pensamentos mais profundos. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo começa quando você percebe que não depende de ninguém para se sentir em paz. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir vazio. Mas se você estiver inteiro dentro de si, pode caminhar sozinho e ainda assim estar completo. A solidão é uma escola, uma das mais difíceis, porque ela obriga você a olhar de frente para si mesmo, sem distrações, sem desculpas, sem máscaras. E é por isso que ela assusta tanta gente. Mas o estoico aprende a amar essa escola. Ele entende que é nela que se constrói a fortaleza interior. Talvez você esteja passando por um momento de isolamento. Talvez tenha perdido pessoas, relacionamentos, caminhos. Talvez esteja em silêncio, sem rumo. Mas o estoicismo te ensina a transformar esse silêncio em ferramenta de autoconstrução. Sêneca nos lembra: as coisas externas não nos tocam, apenas nossos julgamentos sobre elas. Isso significa que a solidão em si não é nem boa nem ruim. O que dá cor a ela é o modo como você a interpreta. Se você a vê como castigo, ela se torna pesada, mas se a vê como um intervalo sagrado para renascer, ela se torna sagrada. Use esse tempo consigo para questionar: quem você é sem as vozes externas? Quem é você quando ninguém está pedindo que seja algo? O que sobra quando tudo ao redor se cala? As respostas não vêm rápido, mas elas vêm. E cada resposta é uma pedra na fundação de uma vida mais firme. A solidão, então, deixa de ser ausência e se transforma em presença. Uma presença mais profunda, mais autêntica, mais consciente. O estoico entende que, ao abraçar a solidão, ele se prepara para o mundo, porque ao conhecer a si mesmo, ele sabe quem é diante dos outros. Ele não se dobra por necessidade de aceitação, não se vende por medo de ficar só, não se apressa por carência, ele escolhe, ele observa, ele espera. E quando age, age com propósito. Essa é a liberdade que nasce da solidão. Ela não te isola, ela te fortalece, ela não te diminui, ela te revela. E quando você alcança esse estado, você descobre que nunca esteve realmente só. Porque quem se conhece de verdade nunca está em má companhia. A jornada estoica não promete conforto, ela promete clareza, ela não elimina a dor, mas ensina como enfrentá-la. E ela não evita a solidão, ela a transforma. Então, se hoje o mundo ao seu redor estiver quieto, se ninguém te procurar, se o telefone não tocar, se a porta não abrir, sorria. Pode ser o momento mais poderoso da sua vida, porque é nesse silêncio que nasce a voz mais importante que você precisa ouvir, a sua.